Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o volume 11, tratando o tema números complexos, e nessa aula de hoje faremos as correções das atividades propostas, logo depois da vinheta. Então, passei as atividades das páginas 12, 13 e 14 para que vocês fizessem e vamos aqui iniciar a nossa correção. Então, atividade 1, como você obtém o conjugado de um número complexo? Bom, basta você trocar o sinal da parte imaginária, lembre-se disso. B, o conjunto de um número complexo pode ser igual, o conjugado de um número complexo pode ser igual a ele próprio? Sim, quando ele for um número real. Qual a condição para que o conjugado de um número complexo seja igual ao seu oposto? É que ele seja um número imaginário puro, tá bem? Então, uma questãozinha teórica só para relembrarmos aí alguns conceitos de números complexos e de conjugado. Já no item 2, ele começa a falar sobre as operações entre os números complexos, e o item A solicita que você multiplique 3 mais i por menos 2 menos 3i. Então aqui é só aplicarmos a propriedade distributiva. Vamos lá? Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, 3 vezes menos 3i, menos 9i. I vezes menos 2, menos 2i. E aqui, lembre daquela regrinha que eu já falei, para não precisar ficar escrevendo isso aqui toda hora. Você faz mais por menos dá menos, então anote logo aqui mais. 1 vezes 3, 3. Menos 6 mais 3 dá menos 3. E menos 9 menos 2, menos 11. E esse é o resultado obtido. Já no item B, temos aqui uma multiplicação e depois uma potência. Faça separado e depois some. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 5 dá menos 10, 2i vezes 1, 2i, mais por menos, menos. Anote mais, troque o sinal, lembre-se disso. 2 vezes 5, 10. E aqui, como é que fica? Quadrado do primeiro, que é 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2i, e o quadrado do segundo. Como i ao quadrado é menos 1, então 1 menos 1, isso aqui vai cancelar. Aí teremos 2i mais 2i, 4i, menos 10i, menos 6i. Aqui é só reduzirmos a termos semelhantes. Você deve somar real com real e imaginário com imaginário, não se esqueça. E aqui na parte real temos 2 mais 10, 12. Então o resultado foi 12 menos 6i. Ok? Agora, atividade 3, temos aí divisões entre números complexos. Lembre-se, como é que nós procedemos para fazer a divisão entre dois números complexos na forma algébrica? Você multiplica e divide pelo conjugado do denominador. Se aqui o denominador é 1 mais i, então você deverá acrescentar aqui 1 menos i, e aqui no denominador também 1 menos i. Assim, 4 menos 8i dividido por 1 mais i, olha só, multiplica e divide pelo conjugado do denominador. Aqui temos o processozinho rápido que nós já aprendemos em aulas anteriores. Para multiplicar um número pelo seu conjugado, basta fazer a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado 1, e 1 mais 1, 2. Então, denominador, 2. E no numerador, é só fazer o que acabamos de fazer na questão 2, distribuir aqui. Então, você vai ter 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos i dá menos 4i, menos 8i vezes 1 dá menos 8i, menos por menos, mais. Então, eu vou anotar aqui menos, e 8 vezes 1 dá 8. Então, teremos 4 menos 8 dá menos 4, menos 4i menos 8i dá menos 12i. Lembrando que para escrever na forma algébrica, que foi o que a questão solicitou, você precisa separar aqui essa fração para botar o denominador 2 para cada numerador. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, menos 12 dividido por 2 dá menos 6, e aí acrescente a letra i, que é a unidade imaginária. Na letra B, o processo será o mesmo. Se você errou alguma questão ou ficou em dúvida, faça uma pausa, tente responder novamente os itens B, C e D e volte aqui para a correção. Vamos lá? Vamos multiplicar no item B por 2 menos i e também dividir por 2 menos i, já que é o conjugado de 2 mais i. Ficando dessa forma aqui, ó.
5 menos 4i dividido por 2 mais i, aí se acrescenta o conjugado aqui no numerador e no denominador, distribui o numerador, e no denominador o que fica? 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, 4 mais 1, 5. Então, vejam que eu começo sempre logo pelo denominador, isso é uma questão só pessoal, porque eu acho que é mais simples. Então eu faço logo esse e resolvo o problema do denominador. No numerador é só aplicar a distributiva, sempre assim. 5 vezes 2, 10, menos 5i, menos 8i, e aqui menos por menos, mais. Então eu já sei que vai ficar menos 4 vezes 1, 4. Então teremos 10 menos 4, veja que isso aqui vai resultar em menos 4. 10 menos 4, 6. Menos 5i menos 8i são termos semelhantes. Eu resolvo eles, eu junto e terei menos 13i. E aí, como eu citei no item A, separe o 5 aqui e fica com parte real 6 sobre 5, parte imaginária menos 13 sobre 5. I é a unidade imaginária. E essa é a resposta. No item C, fique bem atento a esse item C. Observe que o denominador aqui só tem a parte imaginária, ou seja, é um imaginário puro. Então você pode seguir o mesmo procedimento dos itens A e B, multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador, que é menos 2i. Então o conjugado vai ser menos 2i. Mas, em se tratando de imaginário puro, se você quisesse, poderia também simplesmente multiplicar apenas por i, tá bom? Porque esse objetivo de multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador é você estar eliminando a unidade imaginária. Então, se você multiplicar e dividir por i, então se você fizesse isso aqui, você já conseguiria eliminar, tá bom? Mas, seguindo o mesmo raciocínio dos itens anteriores, dos itens A e B, você vai fazer 4, porque é 2 ao quadrado, e distribuir aqui em cima, chegando nesse resultado. E quando simplificar, você vai ter menos 1 sobre 2 e menos 9 sobre 2. Qual seria então a vantagem de multiplicar e dividir apenas por i? A vantagem é que você já teria esse resultado direto aqui, você pularia essa etapa. Não precisaria chegar nisso para depois simplificar. O resultado já sairia diretamente simplificado aqui, já no final, tá bom? Mas, volto a dizer, isso aí o trabalho não é muito trabalho a mais, então faça da forma que você achar mais conveniente. No item D, ele está pedindo ali o inverso de 4 menos 3i. Por que eu estou falando em inverso? Porque quando você tem 1 sobre o número, isso é o inverso. E como é que resolve? Da mesma forma que os itens anteriores, multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador. Então você deverá multiplicar por 4 mais 3i. E aí, 1 vezes 4 mais 3i dá o próprio 4 mais 3i. E no denominador teremos 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. É necessário separar a parte real de parte imaginária, não se esqueça disso. Ok? 4 sobre 25 mais 3 sobre 25i. E essa foi a questão 3. Agora o item 4. Olha, porque eu já puxei, eu já fiz um linkzinho ali para o inverso. Essa questão vem lá e pede inverso. O item D tinha 1 sobre o número, tá vendo? E aí eu já falei lá de inverso para já pegar um gancho para essa próxima questão. O que é o inverso do número 5? 1 sobre 5. O que é o inverso de 7? 1 sobre 7. Então o que é o inverso de Z? 1 sobre Z. Então faremos 1 sobre 2 menos I. E como que a gente faz a divisão? Multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador. 2 mais I. Multiplicou 1 por 2 mais I, conserva. No denominador teremos 4 mais 1, 5. Não se esqueça de separar parte real de parte imaginária. E essa questão merece até aplausos, muita comemoração, porque foi muito fácil. Ok, vamos para mais uma. Agora o item 5, que ele diz a soma de um número Z, soma. Olha só, então quando ele fala a soma, é só você chegar lá e colocar o sinalzinho de adição com o triplo do seu conjugado. Então vamos por partes. O que é triplo? Multiplicar por 3. E o que é o conjugado? Pegar o número Z e trocar o sinal da parte imaginária. Aí ele diz, é igual a isso aqui. Determine esse número. Gente, tem aí um texto, é só você ir transformando ou transcrevendo, substituindo palavras por símbolos. Então aqui, ó, a soma de um número Z. Então eu peguei o número Z, tá aqui Z. Mas quem é Z? Z é A mais BI.
Se é soma, bote aqui o mais. Triplo, então 3 vezes. O triplo de quem? Do conjugado. Quem é o conjugado? A menos BI. É igual, olha aqui o símbolo de igualdade. A menos 8 menos 6i. Ou seja, não tem dificuldade de você montar uma equação, não. É só você não se desesperar e fazer por partes. Lembrem-se o que eu digo sempre, às vezes os alunos dão risada, dizendo que eu estou falando errado, mas deveremos começar a questão pelo começo. E começar pelo começo significa você não ir olhar logo ou pensar logo qual vai ser o processo todo, porque nem sempre a questão vai ser simples assim, tão imediata. Então, pense por partes. Vamos pensar qual é o primeiro passo. O primeiro passo é eu ir montar essa equação, transcrevendo o que está em palavras e colocando símbolos matemáticos. Então, vou repetir a soma de um número z. Então, eu botei aqui z, só que como você vai ter z e conjugado de z, você vai ter uma incógnita z e uma incógnita z barra. Então, fica complicado. Aí, o que você faz? Você diz, então eu vou substituir z por a mais bi. Então, a mais bi, aí ele falou soma, então eu fui lá e botei mais. Triplo do conjugado, o conjugado é a menos bi. Como é triplo, fica vezes 3. É igual, bote o símbolo de igualdade, iguale a isso. Pronto. Daqui em diante a etapa já é outra. Então, o que está aqui para cima já faz parte do passado. Vamos mais um passo à frente. Qual é o passo à frente que eu posso dar? Aí você olha, o que eu sei fazer aqui é distribuir esse 3. Então faça 3 vezes A, 3A, menos 3BI. Aí você chega nessa linha, de novo, o que está para trás é passado. Então, olha, o que é que eu posso fazer aqui? Eu sei que eu posso reduzir a termos semelhantes, então eu vou fazer real com real. 3A mais A, 4A, menos 3B mais B dá menos 2B igual a isso. Aí de novo você olha, e agora o que é que eu posso fazer daqui para frente? Aqui eu tenho uma igualdade de números complexos. Como é que eu resolvo? Como é que dois números complexos são iguais? Se seus termos semelhantes são iguais, ou seja, real com real, imaginário com imaginário. Então, 4A é igual a menos 8, daí você conclui que A é menos 2. E se menos 2b é menos 6, você conclui que b é igual a 3. E aí lembre-se, olha o que a questão pediu, determine esse número. Então, escreva agora quem é esse número z, que nós chamamos de a mais bi. Será menos 2 mais 3i. Tá vendo? Então, se nós mantivermos a calma e formos resolvendo a questão por partes, chegaremos no resultado, ou seja, atingiremos o objetivo quando às vezes imaginávamos que era até inalcançável. Então, acreditem em vocês, façam por partes, criem esse hábito de pensar, de manter a calma, de pensar por partes, de grifar as informações relevantes, vocês terão muito sucesso. Mais um item, também um item simples. Olha só, no item anterior, quando nós montamos a equação, nós tínhamos z e z barra. Aí eu falei, já que nós temos um z e um z barra, temos duas incógnitas, então a estratégia é substituir z por a mais bi, e assim o conjugado será a menos bi. Mas aqui temos uma incógnita só, que é z. Então, toda vez que temos uma única incógnita, então é só você isolar. Então, mais fácil ainda, olha só. Vamos pegar, lembre-se, o objetivo aqui é deixar z sozinho. Então, comece pegando esse número complexo, menos 3, menos i, passando ele para o outro lado. Então, troca-se os sinais, ficaremos com 3 mais i, aqui está. Esse com esse, o que é que pode ser feito nessa linha? Podemos somar os termos semelhantes, então 3 menos 2 dá 1, 3i mais i, 4i. O que é que pode ser feito aqui? Aí você olha, e agora, nessa etapa, o que eu posso fazer? Lembre-se, qual é o meu objetivo? Isolar z. Então, pegue esse gaiato que está aqui multiplicando e diga, sai daqui, meu irmão, você não está no lugar certo, vá para o outro lado. E aí, o que é que a gente faz quando muda para o outro lado? Pega a operação inversa. E qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, olha só, ele saiu de multiplicação, virou divisão. Aí agora você pensa, tá, beleza, divisão, o que é que eu faço? Multiplica e divide pelo conjugado do denominador. Como que a gente faz isso? Vamos para o denominador logo, que é mais fácil. Então, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, ou seja, 1 mais 1, 2. Olha só, direto, já botei aqui embaixo, denominador 2. E no numerador, o que é que devemos fazer? Multiplicar, ou seja, distribuir, aplicar a propriedade distributiva. Então teremos 1 menos i,
mais 4i, e aqui mais por menos dá menos, bote mais 4. 4 mais 1 dá 5, 4i menos i dá 3i, separe, porque você deve representar sempre na forma algébrica, e não pode deixar como está aqui à esquerda, tem que ficar como está às direitas, belezas? Então vamos lá. Mais um item aqui, que na verdade não está indicado como uma questão 7, mas ele traz o estudo de algumas propriedades e as suas demonstrações. Então vamos lá. O conceito de conjugado de um número complexo possibilita o estabelecimento de algumas propriedades interessantes. Primeira propriedade, ele diz: o conjugado do conjugado é um número igual ao próprio número. Então, o conjugado de Z vai ser A menos BI. Quando você tomar o conjugado de A menos BI, vai voltar a ser A mais BI. É só aplicar isso. Isso aqui é uma demonstração simples para vocês que vão, assim como eu, fazer uma faculdade de matemática. Vocês vão se acostumando, devem ir se acostumando com isso, que a gente, logo quando entra na universidade aí, fazendo o curso de matemática, a gente precisa demonstrar muitas coisas que nós aprendemos ao longo da vida, ao longo do ensino fundamental, nas séries finais e no ensino médio. Então vocês vão fazer demonstrações, vocês vão provar que é verdadeira algumas propriedades. Aqui temos um exemplo claro disso. Então, como é que nós vamos provar que o conjugado do conjugado dá o próprio Z? Faça isso, olha só, A mais BI. Então tome o conjugado, vira A menos BI. E quem é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária, então volta a ser A mais BI. E quem é A mais BI? Z. Ou seja, provamos a propriedade, atendemos ao que ele tinha solicitado. Na segunda propriedade, de novo, pede outra demonstração. A soma de um número complexo, então a soma de um número Z com o seu conjugado, resulta em um número real que é igual ao dobro da parte real. É o que está aqui em símbolos, ó. A soma de um número Z com o seu conjugado é o dobro da parte real. Então, vamos lá, vamos substituir Z por A mais BI, Z barra por A menos BI. Então, A mais A, 2A. BI menos BI desaparece, restou o que? 2A. E o que é A? A parte real. Então, Z mais Z barra é igual a 2 vezes a parte real. Está provado. Terceira propriedade. Vocês já estão se empolgando, achando fácil, vão para o curso de matemática, fala a verdade. O conjugado da soma de dois números é igual à soma dos seus conjugados. Olha aqui em símbolos. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. De novo, pegue aqui, ó, quem é Z1 mais Z2, a barra. Tome o conjugado de Z1. Então você vai pegar aqui A mais BI mais C mais DI. Quem vai ser o conjugado disso? Como é que você soma números complexos? Você soma real com real e B com D, ou seja, imaginário com imaginário. Aí você bota aqui I em evidência. Aí você tem A mais C menos B mais D. Por que aqui trocou o sinal? Porque veja que tinha aqui uma barra indicando que era para calcular o conjugado. Aí quando essa barra sai, é porque você calculou o conjugado. Então troque o sinal da parte imaginária. Só que se você for separar isso aqui agora, distribuindo, voltando para esse passo e agrupando, você vai ter A menos BI aqui no primeiro e C menos DI no segundo. E o que é A mais BI? O que é A menos BI? É o conjugado de A mais BI. E C menos DI é o conjugado de C mais DI. Então, A mais BI é Z1, então a barra fica aqui indicando que isso é o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2. Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, mas não significa que foi difícil, ok? Agora ele vem e diz, bom, já que eu te mostrei como é que faz algumas demonstrações, vamos lá, faça você agora. E aí ele vem com um item A, que na verdade eu já apliquei bastante na aula de hoje. E nós já fizemos essa demonstração. Ele perguntou de novo, então vamos ser educados e vamos responder. O produto de um número complexo pelo seu conjugado resulta em um número real não negativo. Só não fez na época lá essa explicação aqui, só não disse que era assim, que era um número real não negativo, mas nós percebemos isso, né? Então Z, quem é Z? A mais BI. Então se você multiplicar A mais BI por A menos BI, que é o conjugado, você vai ter A ao quadrado menos BI menos ABI mais ABI menos B ao quadrado e ao quadrado. Se lembra que nós já fizemos isso? Se eu falei rápido, então eu vou repetir, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos BI, você vai ter menos ABI. Lembre-se disso, aí você vai ter menos ABI. Quando você fizer esse com esse, você vai ter mais
ABI, ou seja, são opostos, tá vendo? Então aqui, ó, se você tem aqui termos opostos, o que é que você faz com eles? Cancela. E aqui menos b ao quadrado, i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. Então esse sinal aqui de menos b ao quadrado vai virar mais b ao quadrado. Ou seja, um número vezes o seu conjugado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembre-se que toda hora que nós fazemos, ou em todas as questões que eu utilizei a divisão de números complexos, eu usei esse conceito do a ao quadrado mais b ao quadrado, porque já foi um conceito visto na aula anterior, tá bom? E como a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente vai dizer aqui que ele é não negativo. Por quê? Porque todo número elevado a um expoente par, ele vai ser um número positivo. Então, a ao quadrado será positivo ou então zero. B ao quadrado será positivo ou zero. Então, se eu somar dois números positivos, eu vou ter um resultado positivo. Se eu somar dois números sendo 0 mais 0, vai dar 0. Por isso que a gente diz que ele é maior ou igual a 0. E quando a gente fala que é maior ou igual a 0, nós não estamos simplesmente dizendo que é positivo. Nós estamos indo além, estamos dizendo, olha, ele não é negativo, que significa dizer que ele pode ser positivo ou pode ser 0. Tá bom? Quando a gente fala não negativo, é quando a gente tem aquele z com menos, diz, olha, exclua os negativos. Então, quando eu excluo os negativos, eu tenho 0 e tenho todos os positivos. Lembrando que 0 é neutro. 0 não é positivo, 0 não é negativo. Item B. Essa sim nós não fizemos nada ainda parecido com ele aqui assim, né? Se o número é igual ao seu conjugado, então ele é um número real. Bom, nós já usamos itens, mas que foi como na questão perguntou, mas aqui nós vamos demonstrar. Então o que eu quis me referir foi isso, que nós não demonstramos. Nós já fizemos lá no item 1 uma questão parecida com isso aqui até. Se o número é igual ao seu conjugado, então se z é igual a z barra. Se z é igual a z barra, você faz a mais bi igual a menos bi. E aí, se você pegar e passar a para um lado e b para o outro lado, deixar a de um lado e b do outro lado, você vai ter o quê? Trazendo esse menos bi para a esquerda, você vai ter 2bi. Levando esse a para a direita, você vai ter a menos a, que dá zero. E se 2b vezes i é igual a zero, é porque 2b tem que ser zero. E se 2b é zero, é porque b vale quanto? B vale zero. E quando no número complexo b é zero, ou seja, se não tem a parte imaginária, é porque ele será um número real. Ok. Agora eu trago para incentivar até vocês aí que vão para o curso de matemática. Na matemática da vida, a regra que deve aplicar mais vezes é a multiplicação dos seus sonhos. Pense nisso, multiplique os sonhos, não deixem de sonhar. Muito obrigado, aquele abraço para todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, minha galera.